Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Pensando Pensando Direito. direito. Eu e minha parceira, professora Daniele, Mais uma mais uma semana semana, mais um tema maravilhoso, um com uma tema pessoa maravilhosa. maravilhoso, um tema importantíssimo Muito. que muita gente não sabe, muita gente acha que sabe, Muita muita gente gente, tem dúvidas. muita gente fala besteira Muitas. Muitas. e muita gente sofre. Nossa, milhares. Muita gente O melhor sofre. tema desse podcast, com certeza. Nós vamos falar de violência doméstica. Violência doméstica que ninguém melhor do que Emily Uchoa está aqui com a gente, nossa egressa. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. É um prazer te receber aqui para falar desse tema tão importante e orientar nossos alunos, nossos profissionais e as mulheres que estão nos assistindo, né? Queria agradecer o carinho do Alan e da Dani, que foram meus professores, então eu fico mais lisonjeada ainda com o elogio deles. Vocês não têm noção de como que eu tô me achando agora com todos esses elogios aí. Muito obrigada, tá, Não Dani, precisa achar, não, Alan. pode ter certeza. Mas é muito gostoso, né? Né? A gente vê o aluno passar por aqui na sua trajetória e se formar e ver ele tomando destaque numa determinada área depois que se forma é muito legal, né? É. E a Gente. segurança, né? É. A gente Porque- entrou aqui pequenininho, né, assim, Ver cara, uma vocês, sementinha. ver vocês amadurecendo e deixando de ter medo das coisas, de enfrentar o problema de frente. Nossa, pra gente que é professor é maravilhoso. E aí chega aqui fora, vê um profissional dessa, a gente é que fica se achando. Pois é. Eu ajudei a criar. Tipo isso. Exatamente. E ver uma mulher, assim, a gente vê despontando, todos os nossos alunos é muito legal. Agora, É. ver uma mulher despontando no direito criminal É. é muito legal, né? diferente. É diferenciado. É diferente. Porque é uma área que tem muito preconceito, né? É uma área que tem muito. Ela é majoritariamente masculina, né? Até mesmo É. pelo ambiente policial, a cadeia, são poucas mulheres. Mas a gente tá ganhando espaço. E Ainda aí, bem. ver, sei lá, com segurança lá, né? É. Nas redes, defendendo o seu cliente. Eu é gosto muito muito. legal. Muita coisa. A Emily nasceu pra isso. Ela corre no sangue dela esse viés criminal. Acho que Impressionante. eu fui pro lado certo, eu fui seguindo meu coração É. e a gente vai se posicionando e aí não tem muito que. Até porque a gente também tem um jogo de cintura pra lidar, né? Então eu acho que a gente tá ganhando o nosso cantinho nessa área cada vez mais. Muito embora a delegacia e até judiciário seja um ambiente mais masculino, eu tenho muitas colegas que são advogadas e atuam nessa área e gostam bastante. Vira e mexe, eu olho lá no Instagram, tá lá em cima do salto, lá em Bangu, correndo atrás, resolvendo os BOs que aparecem. Fico super orgulhosa de ver mulher assim atuando nessa área. É importante você falar isso, né? Porque tem muitas meninas que querem ir para essa área, mas tem esse medo, esse receio de como vai ser tratada, se é muito desrespeitoso o ambiente. Não só os profissionais, mas as próprias pessoas que estão acauteladas. Olha, vou falar pra vocês, eu fui estagiária na casa de custódia, eu trabalhei lá por 2 anos, então eu entrava junto com o defensor público lá dentro e fazia entrevista junto com os presos, que era onde a gente pegava o telefone deles, pra entrar em contato com a família, saber se faziam uso de algum medicamento. Em todo esse período, eu nunca fui elogiada por eles, nunca me senti também com medo, com um certo receio. Também nunca me trataram de forma desrespeitosa, nem os presos, nem mesmo os próprios agentes que trabalham ali, o pessoal do judiciário. E eu sempre fui trabalhar, a Dani sabe, do jeito que eu estou aqui. Eu nunca, já falaram pra mim assim, não, mas você tem que ir assim com pouco acessório, não vai com muita maquiagem. Não, eu sempre fui do jeito que eu estou, no salto alto, maquiada, com cabelo arrumado, não interessa se eu era estagiária, eu sempre, sempre fui pra lá assim. E isso nunca me causou problema, nunca, nos 2 anos que eu estive lá. E aí eu saí, virei advogada, passei a frequentar os lugares como advogada, e isso nunca mudou. Muito pelo contrário, eu sempre cheguei no lugar me posicionando, né? Não dava muita abertura também, porque tem gente que pode confundir as coisas, mas você também não tem por que tratar a pessoa mal, com falta de Sim. respeito. Você vai tratar a pessoa com cordialidade, humanidade, e vai ter isso como retorno. E eu nunca fui desrespeitada, nunca, nunca mesmo. Por incrível que pareça. Eu acho que às vezes as pessoas criam muito isso porque é uma coisa de antigamente, mas hoje em dia já não é mais assim, não tanto. E é um ambiente, por mais que seja majoritariamente masculino, possa passar essa impressão, mas é um ambiente que
é pra passar segurança, né? Exatamente. Porque senão, assim, é Exatamente. um preconceito mesmo, que a delegacia é um lugar que é pra você passar segurança, né? Exatamente. A própria casa de custódia também, então é mais preconceito mesmo. E É, legal ver você desbravando esse caminho e abre portas pros nossos alunos que estão É, aí, eu espero que sirva de inspiração. com tira um certeza. pouco desse mito, né? É, De que a mulher é desrespeitada lá dentro. Não, pode assim, pode acontecer, mas eu falo por mim e até Uhum. por algumas colegas que eu conheço, se a pessoa for pensar em fazer e tiver algum receio por essa questão, não se preocupa com isso. Não se preocupa. Agora, a gente vai conversar sobre um tema que, infelizmente, a gente precisa Fala. conversar, né? E a gente não queria falar sobre isso, mas como a gente tem percebido que tem crescido cada vez mais, apesar de ter leis suficientes para que isso não aumente, tem aumentado, Sim. né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho pra gente e esclarecer as pessoas quais são os tipos de violência que tem contra a mulher. Então, Dani, vamos lá. Antes de entrar nesse tema, eu gostaria só de falar um pouquinho para o pessoal que essa lei, para ela acontecer, a mulher que viveu toda a situação, ela sofreu muita coisa. E esses dias mesmo, eu tava rolando nas redes sociais e eu vi uma pessoa falando que a história dela era uma mentira contada. Obviamente, isso não veio de uma mulher, né? Claro. Uhum. E assim, eu acho que uma mentira, ela nunca chegaria na Comissão Interamericana de Direitos Humanos e ganharia tanta repercussão como ganhou, que uma situação que obrigou o Brasil a criar uma lei que coibisse a violência doméstica. Então, foi uma pessoa que passou por muitas coisas, que teve 2 tentativas de homicídio. Uma delas levou um tiro, ela foi colocada na banheira, foi eletrocutada. E isso não sou eu que estou dizendo, tem laudo pericial do Uhum. médico atestando que a paraplegia dela foi decorrente ao disparo de arma de fogo. Então, pra gente dizer que é mentira, né, uma coisa dessa tem que ser assim, muito, enfim. E aí o Brasil levou aí muitos e muitos anos, acredito que cerca de quase 20 anos nesse caso dela, muitos recursos. E, por fim, conseguiu levar isso até a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, não foi a Corte, que foi aonde o Brasil foi obrigado a criar essa lei. E aí, né, graças a Deus, hoje a gente tem uma lei para poder nos proteger. E é uma coisa que eu gosto de falar muito, porque quando a gente fala de violência doméstica, vem muito na nossa cabeça a agressão física, a violência física. E a violência doméstica, ela vai muito além da agressão física. Ela não tá só aí, porque tem mulher que ela nunca apanhou, mas ela não sabe que ela também está vivenciando uma violência doméstica. Aquela mulher Uhum. que é controlada, aquela mulher que o marido obriga a usar um método contraceptivo, que ela não pode ficar sem tomar um anticoncepcional. Aquele namorado que ele tem um controle excessivo com seu telefone, com suas redes sociais, um ciúme que é controlador. Aquela pessoa que constantemente pratica um dos crimes contra a honra, injúria, calúnia, difamação, ofende aquele seu sentimento, né, pessoal sobre você, fala palavras de baixo calão. Então, às vezes a pessoa não acha que ela está vivenciando isso, porque ele não agrediu. E a violência doméstica, ela vai muito, muito além da agressão física. A agressão física, ela é uma das formas de violência doméstica. Então, a gente tem psicológica, a gente tem patrimonial. Eu tive uma cliente que ela estava em um processo de separação, e aí o namorado reteu os bens de trabalho dela, os bens pessoais. Ela não conseguia pegar nada. Isso é uma forma de violência doméstica. A pessoa não pode pegar os seus bens pessoais, seus itens de trabalho, suas coisas, reter e não te devolver, tá? Uhum. A gente tem a violência moral, que seria calúnia, injúria, difamação. A psicológica, que seria todo aquele terror psicológico que você faz na pessoa, né? A violência sexual também, que é quando você obriga o seu parceiro a praticar ato sexual com você contra a vontade dele, a usar método contraceptivo ou a não usar também. Uhum. A gente tem a violência física, que é quando você chega no ápice de tudo, que é quando a pessoa te chuta, a agressão propriamente dita, né? Faz alguma situação ali que possa prejudicar a sua integridade física ou a sua saúde. agora, uma coisa que eu acho muito importante a gente falar sobre violência doméstica, e você que tá na área, com certeza você vê isso mais, é que às vezes a gente conversa com pessoas que nunca passaram por isso ou que não entendem do assunto e as pessoas pensam, ah, mas como é que isso pode acontecer? Como é que a pessoa chega a um ponto desse? E às vezes muitas mulheres chegam nesse ponto sem saber como chegaram nesse ponto. Exatamente. E assim, a violência doméstica,
não é igual uma briga de trânsito, que tipo, aconteceu. De repente, a Não é pessoa. assim. A Não. violência, ela é todo dia, muitas vezes sem que você perceba, até que quando você percebe já estourou um grande problema, não é isso? Não, nisso o Alan tocou num ponto importantíssimo. Ela não é da noite pro dia, não. Não vai, você não vai acordar e um belo dia você vai ser agredida. A gente fala muito até do ciclo de violência que existe, né? Só não sei se a Dani também falou nas redes sociais. E ela, a Dani, falou sobre um tema. E o ciclo de violência é justamente isso. A pessoa ela vai dando ali sinais e a gente como mulher, vai se anulando. Então é aquele controle que o cara começa a ter com as suas redes sociais, com a sua foto de biquíni que você não pode postar, você não pode usar esse short porque ele é muito curto, essa roupa de academia que não é legal, você não vai usar. Esse cara aqui, esses caras que você segue no Instagram, você pode tirar. Porque isso aqui, ó, mulher não fica seguindo. Isso aqui não é coisa, mulher minha não segue. Por que esse cara tá curtindo a sua foto? A pessoa começa assim, aquele controle fora do normal. E aí você vai se anulando. Você começa se anulando. Aquelas pequenas concessões ali a cada evento vai aumentando Exatamente. a Com cara de violência. ciúmes, mas não é ciúmes. É exatamente isso. Exatamente. Você pensa assim, mas ele tá fazendo isso porque ele me ama. Ele gosta muito de mim, ele tá só com ciúmes porque ele tá com medo de me perder, tá? Então, assim, isso não é algo normal. Mas é um sinal de alerta. A pessoa fala que é uma red flag. Você já acende uma ali. Então, daí vem uma, depois vem as brigas, e não necessariamente a agressão. Mas no ciclo de violência, a gente fala muito isso, que a pessoa vai acendendo as bandeiras vermelhas, e aí tem esse ciclo de tensão. Você sempre vive tenso com a pessoa, com medo do que pode acontecer, e você vai se anulando e vai cedendo, fazendo suas concessões. E aí, de repente, você chega na tensão, na fase de agressão propriamente dita. E aí acontece ali o ápice de tudo. Seja lá o xingamento ou a agressão, e aí a fase de lua de mel, porque naquele desespero a pessoa vai mudar, vai ser diferente, me desculpa, eu não sou assim, esse não sou eu, porque eu gosto muito de você, me perdoa, eu vou fazer Só fiz diferente. isso porque você me irritou. É isso aí, a culpa vai ser jogada na vítima. Foi você, porque você é muito bonito, eu tenho ciúme de você. E aí a gente começa a amolecer, aí ganha um presente, leva pra jantar, leva pra viajar, e aí você começa a achar que tudo vai ser diferente. Mas é um ciclo. Ele vai se repetir sempre. É complicado alguns tipos de violência quando a gente tenta resolver isso para os clientes. E eu não sei na sua área, mas na nossa área, a violência moral e a psicológica são uma das mais difíceis de ser aceitas pelo judiciário. A gente denuncia um tipo de violência num processo e muitas vezes não é acolhido. Não é visto como violência, é visto como uma briga de marido e mulher, uma discussão que estão em divórcio, é uma discussão porque ninguém resolve nada dos filhos, mas nunca uma violência. Eu não sei se isso acontece na sua área com relação a essa violência. Então, realmente parece que tem uma resistência quanto a outras formas de violência que não a agressão física. Isso porque essa minha cliente que teve esses bens patrimoniais retidos e tal, os uniformes que ela precisava usar e tudo, tomar um pouco de cuidado, né, pra não acabar falando sem querer, ela não conseguiu pegar de volta. Ai, O juiz absurdo. não permitiu que ela pegasse os itens de volta, porque foi ela quem saiu de casa. Então, assim, ela saiu de casa, ela era obrigada a pegar tudo que tá ali, naquele momento de nervosismo, sem saber o que ia acontecer, os dois com os ânimos exaltados, ela era obrigada a pegar tudo que tava ali e levar. Então, assim, realmente a sensação que eu tive é que a minha cliente virou e falou assim, mas doutora, não é violência, não vai acontecer nada, como que eu vou pegar as minhas coisas? Aí eu falei com ela, olha, agora a gente vai ter que entrar de uma outra forma, vamos tentar. Entrei para tentar intermediar essa situação entre eles, conseguir com que ele, na boa vontade dele, pegasse tudo e levasse. Agora, se ele pegou tudo, se ficou alguma coisa para trás, depois que ela daria falta. Então, assim, a sensação que eu tive foi, eu fiquei com a mesma cara que a minha cliente fez para mim. Mas não tá na lei? Tá na lei. Mas e aí, como que a gente faz? E aí você acha que tá indo buscar um auxílio de quem tá ali para te amparar, né? E a gente que é também a justiça. Exatamente, E nem a de mãos justiça tá ali para atadas. te ajudar. Eu tentei de todas as formas e não consegui. E esse tipo de violência é difícil, é a mais difícil de se configurar. E dentro do que eu já vi, eu acho que é a pior que tem. Porque a violência física você evidencia de forma fácil. E se não for fatal, com os meios que hoje a gente tem de proteção, que são bem melhores, não são excelentes, mas são bem melhores que a gente já teve,
dá pra tomar alguma medida pra se proteger, né? Ah, tornozeleira eletrônica, medida protetiva, beleza. Agora, violência psicológica, a mulher exposta a essa violência a longo prazo, eu já vi mulheres tão destruídas que ela chega a um ponto que você acha que ela nem tem mais jeito de Aham. recuperar, sabe? Não, Uhum. não, isso mexe com a mulher de uma forma que ela fica assim, despedaçada. É, E eu vou te dizer que talvez ela carregue isso pelo resto o da resto da vida. vida. Sim. E o Alan falou uma coisa que foi até uma atualização recente na Lei Maria da Penha, não vou me recordar agora se 2024 ou 25, mas é super recente, que é um dispositivo eletrônico que o agressor coloca e a vítima ela fica com Botão de Com pânico. isso botão. aí, com um botãozinho, e aí quando essa pessoa ela chega a tantos metros dela, deve ser configurado ali, ela tem esse botão para poder apertar. Eu achei isso muito interessante, bem legal essa alteração. É, a gente vem tendo os meios pra violência física melhores. Mas aí pra violência É, não. psicológica, É. a pessoa manda mensagem o tempo inteiro. E aí? E a Não, quando comprovação? manda mensagem, ainda tá Ainda bom tá que você bom. consegue Mas comprovar. O quando pior é liga, quando Áudio ela essa... único, xinga. audiovisualização É. única, quando é algo assim, pessoal. Já tive. E quando essa violência acontece dentro de casa, dentro de um cômodo, em que ninguém, não tem Não. mais ninguém Eu já tive nessa cliente comunicação. que o controle com o celular era tão excessivo que ela não conseguia nenhuma prova. Foi assim, bizarro. Ela não conseguia me mandar juntar nenhuma prova. E o que ela tinha, ele entrou e ele apagou. Assim, é bizarro. A pessoa não consegue produzir prova. Eu fiquei assim, desesperada, porque parecia coisa de filme, sabe? E você, como advogada, tá tentando ajudar a pessoa a sair daquilo. Só que você também tem que ter cuidado com ela, porque ela ainda tá no mesmo ambiente que a É. pessoa. Sim. Então, se a pessoa pega, às vezes, a conversa dela comigo, as minhas orientações, isso já é alguma coisa que você não sabe que pode acontecer depois. Uhum. Então, assim, é muito preocupante. Agora, hoje, né? Primeira coisa, na verdade, vamos desmistificar do mais simples até o mais complexo. Muita gente me pergunta hoje ainda que eu não me espanto mais, mas eu me espantava. Pra quem serve a lei de proteção à mulher, a lei de violência doméstica? Pra quem serve? Muita gente me pergunta. Então, a Lei Maria da Penha, ela ainda, e acredito que nem vá se aplicar aos homens, tá? Ela é aplicada Tem muito homem somente. querendo ser Não, a lei que é a beneficiado. Lei João da Penha não existe. Vários homens vêm me perguntar, não, eu vou lá, eu Vou pedir ingressar uma com medida protetiva. É isso pra aí. mim. Aham. Muito bem pedido. E assim, é importante ressaltar que pra mulher também tem um julgado que fala que pode ser aplicado a transexual, né? Mas é pra mulher no contexto de violência doméstica, de relação íntima, de violência com quem você já namorou, com quem você ficava, né? Porque tem ficantes, com quem você já foi casado, seu ex-companheiro. Então não é uma pessoa estranha. Você não consegue pedir uma medida protetiva ali do João da esquina, ficante. que você não. Tem que ter um vínculo de afeto, Você precisa né? ter um vínculo de afeto com a pessoa. Eu tento explicar assim, porque às vezes a pessoa acha que tem um fulano ali que você vai conseguir pedir uma medida protetiva contra ele. Não, não vai, tá? Você precisa ter uma relação íntima de afeto, coabitação ali com a pessoa, uma pessoa do seu meio, do seu convívio. E aí pode ser de uma mulher pedindo uma medida protetiva contra uma mulher, né? Mulheres que namoram. Uma mulher pedindo uma medida protetiva contra um homem, mas nunca um homem pedindo contra uma mulher. Não tem. Decepcionou várias pessoas. Várias pessoas, com Aham. certeza. Não, se você, homem, apanha da mulher, né? Você pode ir- outras medidas. Você pode ir Outras até a medidas, delegacia e fazer um exatamente. registro de ocorrência. E aí, dali em diante, você leva a não lesão é que vai ficar corporal pra impune. frente. Não é que vai ficar impune, mas aí muita gente me pergunta também, pô, mas isso não é um absurdo? Porque qual é a diferença? Gente, é nítida a diferença. Um homem agredir uma mulher é muito mais grave e a consequência física e a possível morte é muito maior do que uma mulher maior. agredindo um homem. A gente tem uma relação histórica já, né? Da mulher de a gente ser mesmo mais vulnerável em todas as Sim. relações. É só estudar um pouquinho que eles vão conseguir entender o porquê que só a gente tem essa lei. Mas não é que vai ficar impune, existem outros caminhos. Não vai Tem ficar lesão impune. corporal, tem tentativa Isso de mesmo. homicídio, tem outros crimes pra poder Porque o que entrar nessa acontece? O situação. crime, ele vai acontecer ali, se um homem bater em uma mulher, lesão corporal, mas no âmbito da Lei Maria da Sim. Penha. Se uma mulher bater em um homem, também vai ser lesão corporal. Não no âmbito da Lei Maria da Penha, mas também vai ser. Só que eu acredito que hoje em dia, não hoje em dia, mas os homens ficam com um pouco com medo, né? Com vergonha de ir até a delegacia. Como eu vou ser recebido? Porque minha Sim. mulher me bateu. Mas se você se sente injustiçado, é só você ir até a delegacia. E se vamos supor, existe a lei João da Penha, você vai ficar com vergonha também de ir, não vai? Você não tá com vergonha de ir sem a lei? Por que com a lei você vai?
Então, assim, as pessoas fazem essas coisas, mas na hora do vamos ver, ninguém vai ter coragem de ir na delegacia e falar que tem medida protetiva que tá com medo da mulher. É. Não é? Não, e Verdade. aí, assim, é para eles pensarem o seguinte, quando eles vão à delegacia, eles são atendidos por quem? Exatamente. Então, é o próprio homem Que faz o que registro. faz, não, e que faz traz esse pensamento de que, poxa, você apoiando a mulher, Você tá que vindo aqui fazer um vergonha, registro. né? Pô, cheio de mulher Então, apanhando de homem, você tá É. vindo aqui. Então, assim, se a lei de John da Penha existisse, ela ia ser uma lei morta. Porque eles não É. iam levar É, isso adiante. é. Agora, é interessante porque isso que o Alan falou, de quem pode, né, se beneficiar, isso realmente tem aumentado as dúvidas das pessoas, Tem. né? E aí começa a confundir também com a violência contra os filhos, né? Porque às vezes aquele homem não cometeu a violência contra a mãe, mas comete contra os filhos. E aí, entra na Maria da Penha também? Não, não entra. Então, a gente tem a lei em Riborel, né, que é uma lei específica em que tem uma medida protetiva que também é concedida para as crianças, tá? Mas a Dani puxou até um gancho interessante que eu acredito que talvez já tenha chego para ela também no escritório, que normalmente quando a mulher pede uma medida protetiva, ela fica com os filhos, né? E aí o homem quer ver os filhos. O que que eu faço? Uhum. E aí, eles dão uma doida. Eles vão lá, tentam pegar os filhos, quebram a medida protetiva, e aí você vai, tá todo mundo na delegacia porque quebrou. Mas eu não fui falar com ela, eu fui pegar os meus filhos. Essa questão que a Dani entrou foi até legal ter falado, que eu já tinha até anotado pra falar. E aí não pode, não pode, você não pode ir até o local que os seus filhos estão se ele estiver com a pessoa que pediu a medida protetiva. E aí, como que a gente resolve nesse caso? Como que eu resolvi? Eu peticionei no processo, eu indiquei uma pessoa que poderia ser a pessoa que faria esse meio, pegaria as crianças, levaria, que foi uma santa lá que decidiu ajudar. E aí, o juiz aceitou, e só depois que o juiz aceitou e colocou que realmente, na análise, não tinha nenhuma medida protetiva deferida em favor dos filhos, somente em favor da mãe, ele estava autorizando o pai a fazer a visitação. E assim, querendo ou não, o pai tem esse direito à visitação. Ele não tem, os filhos não têm que se misturar com essa questão dos pais. E tem a situação também, é claro que assim, é uma linha muito tênue, disso que eu vou falar agora. Mas tem uma situação de que às vezes o cara, ele não foi um bom marido, não foi um bom namorado, não foi um bom companheiro, mas é um excelente pai. Aí, por que da linha tênue? Porque você fala como uma pessoa que tem esse perfil agressor contra uma mulher, como é que ele consegue ser tão diferente com os filhos? Por que que esse perfil agressor dele também não pode existir com relação aos filhos? Mas existem casos que realmente não existem, que são excelentes pais, então não tem por que proibir essa convivência com os filhos. Só que eu fiz essa pergunta exatamente por isso, porque eu já cansei de ver decisões dizendo que a restrição também é com os filhos, Suspendeu a visitação. Sendo que nunca É muito houve. comum. Nossa, eu não peguei com Extremamente suspensão de comum. visitação. Sendo que nunca houve nada contra os filhos. Esse não tinha escrito, mas assim, pra não agravar a situação dele e tudo, eu preferi me resguardar pedindo e autorizando. Uhum. Mas realmente, não tem nada a ver, porque quando eu fui fazer essa pesquisa de jurisprudência, os próprios tribunais falam que usam os artigos do ECA, mostram que é importante para o desenvolvimento da criança a presença do pai. Sim. Então, é importante essa visitação. E o E Cadani... agora, isso que a Dani falou, isso é muito interessante, porque entender o que acontece no contexto de violência doméstica não é uma análise só legal. É uma análise contextual, uma análise psicológica. Isso. Porque essa pessoa que agride, esse homem que agride a mulher, ele é o agressor dela, tudo bem. Mas não necessariamente ele é uma pessoa agressiva. Ele pode ser o mais amoroso, o pai mais amoroso do mundo com os filhos, e pior ainda, o que eu já vi acontecer muitas e muitas vezes. Quando ele sai desse relacionamento, ele vai pro outro, ele nunca agrediu aquela nova Nossa, esposa. isso eu nunca vi. Isso eu já vi várias e várias vezes. Isso eu nunca vi. Eu não sei o que acontece nesse contexto, que ele era agressor com aquela pessoa. Ele foi pro novo relacionamento, ele não se tornou mais Você acha agressor. que os padrões se repetem? Não. Eu acho.
Não, eu já vi mudar muitas vezes. Eu nunca vi. Eu ainda não consigo ter uma opinião formada sobre isso, É muito acreditem. complexo. Eu não porque consigo envolve dizer que a muita pessoa coisa. mudou, porque eu acho que às vezes isso tá dentro dela. Sim, Só não gritou ainda o inconsciente, monstro. exatamente. Em algum momento da vida, 5, 6 anos depois, a pessoa ela vai porque tá nela. Mas também tem aquele cara que ele nunca levantou a mão pra mulher e ele vai morrer sem levantar. Mas eu não sei, eu tenho a sensação de que às vezes o espírito agressor já habita na pessoa, ele só tá adormecido, sabe? Ele Eu precisa também de. acredito nisso. Ele precisa de algumas Eu acredito coisas. nisso. E Mas aí, às basta vezes, virar a chave. Basta. às vezes é até a condição da nova pessoa que ele está de não permitir que aflore tais coisas, talvez as pequenas concessões que se tornem algo Sim, maior, talvez. que Isso. reprima isso. Sim. Não seja dele, né? Sim. Seja algo que não deixou despertar. Eu acho que é mais isso Pode do ser? que ele ter mudado. Pode ser, com certeza. Entendeu? Você provavelmente. acredita que a pessoa seja diferente e ela consiga fazer as concessões que ele quer? Tipo, ó, você vai tirar esse cara da sua internet, do seu Instagram. A Não, pessoa não vai lá vou. e tira. Não. E aí, Não, aí você cria um embate, porque vão ter duas pessoas ali que querem, que ninguém quer ceder. Mas se você acha uma que tá sempre cedendo, você não tem por que Não, eu acho que é o se contrário. levantar. Eu também Né? acho que é o Eu acho que é o contrário. contrário. Você cede, olha, pô, quem é esse cara que você curtiu? Ah, não, então tá, vou tirar. Ah, você postou essa foto de biquíni. Ah, vou tirar. Não, você tá usando rede social demais. Ah, tá, vou excluir. Você vai criando um caminho pra violência doméstica. Exatamente. Eu também Agora, acho se isso. Você acha você que se vai relaciona... autorizando? Agora, quando ele se relaciona com uma nova pessoa e essa mulher, não, que você tá curtindo tal, caramba, a rede social é minha, você não tem que olhar. Você já bota um bloqueio ali. Talvez não crie esse caminho até a violência doméstica. Talvez seja uma forma de inibir você aprender a se posicionar. Entendeu? Ó, o telefone é meu, eu não quero que você olhe. Se você quiser namorar comigo, vai ser assim. Ou então, assim, não precisa nem ser nesse tom de, ou se você tem que aceitar ou não vai ser assim. Eu acho que também Botar isso... limites, né? Eu acho que vai cada muito de um como você... aceita uma coisa ou outra, né? Assim, Isso. você vai colocando os limites que você aceita. Eu, por exemplo, no meu relacionamento, eu nunca me importei de ter senha de celular. Mas também não ficava pegando e entrando nas minhas coisas. Porque eu acho também, gente, eu acho até importante falar isso aqui. Você ser um casal não dá o direito de você invadir a privacidade da outra pessoa. Com certeza. Você ser invadido é a pior experiência que existe. Alguém pegar o seu telefone, ler suas coisas íntimas com seus amigos, coisas suas pessoais, profissionais. Aqui, a gente que é advogado, então, a gente tem confidências dos nossos clientes. Eu tenho coisas aqui pessoais mesmo, que se eu pudesse, eu colocava uma senha diferente da senha que desbloqueia meu telefone. Porque se alguém achar, tem fotos, tem várias coisas que a cliente me mandou. Então, assim, um relacionamento não te dá o direito de invadir a esfera de privacidade de uma outra pessoa, só porque você se relaciona com ela, tá? Então, assim, eu acho que a pessoa tem que ir colocando esses limites, explicando, porque senão o outro realmente acha que pode passar por cima de você. E isso é normal. Hoje em dia, eu já vi que isso se tornou normal. E é muito complexa essa análise, né? Demais. O que leva a isso? Demais. Mas eu acho que talvez esse seja um ponto interessante. E assim, de forma alguma, colocar que a culpa da violência é da mulher, de jeito nenhum. Mas talvez dar esse esclarecimento de até onde é cuidado, até onde é o início de uma violência, e até onde, se você se posicionar, talvez você breque uma situação ou evite algo lá no futuro, pode ser muito interessante. Na vinda pra cá, eu tava até falando com a Dani, que eu participei de uma audiência. É claro que eu também já participei como assistente de acusação, como advogada também do autor do fato. Mas nessa audiência, a advogada, eu achei ela com muita falta de empatia com a minha cliente. Porque ela sempre questionava assim, mas quando ele fez isso, por que que você não foi na delegacia? Mas quando ele fez aquilo, por que que você não foi até a delegacia? Questionando os comportamentos que o agressor tinha. Só que ela estava muito apaixonada, então ela não conseguia visualizar que aquilo ali era um comportamento abusivo. Que era um comportamento que ia claramente culminar em uma violência doméstica. Porque é o que ela falou pra mim. Eu achava que ele me amava, era um comportamento de ciúmes. Então, é aquela pessoa que aparece nos lugares que você tá sem ser chamada, que ela impõe a presença dela onde ela não tem que impor, força ele a estar num local que você não quer que ela esteja. Então, você não vai realmente, a pessoa chegou aqui sem ser chamada. Você não vai na delegacia, que ele apareceu no bar que eu tava. Não vai fazer isso. Mas você. São sinais. Exatamente. Então, assim, até a gente, quando os estudantes que estão assistindo, quando forem advogar, para tomarem um pouco de cuidado. Eu sei que a gente recebe, a gente tem que fazer a nossa parte, a gente vai atuar ali com profissionalismo, mas a gente também não pode ficar questionando algumas coisas da vítima, porque eu acho até um pouco de falta de sensibilidade, a gente, como mulher, fazer isso. Eu passei por uma situação dessa num processo também.
em que a nossa colega perguntou a mesma coisa. Ué, mas então se ela sofria esse tanto de violência que está no processo, por que que ela nunca procurou DEAN? É. Aí você tem que dar uma aula, né, Exatamente de isso. ética primeiro. Eu vi uma outra mulher falando isso também. É um Então, absurdo, né, cara? exatamente. No meu caso, o juiz teve que interferir, porque ele também achou absurdo. Então, você vê assim, é começar assim, com todo respeito, mas eu acho que quem deveria ficar no juizado de violência familiar, juíza, a começar. Porque eu acho que a gente tem um pouco mais de sensibilidade pra lidar com outra mulher, pra lidar com tudo. Mas, assim, nesse caso, o juiz também interviu. E é claramente que ela não compreende o que é a violência doméstica, né? Não, Porque não a primeira compreende. coisa que a pessoa que sofre violência tem é medo. O contexto histórico disso. Inclusive, antes de vir pra cá, eu tava até dando uma pesquisada sobre o porquê que a maioria das mulheres, elas não tomam a decisão de fazer uma medida protetiva. E aí, com essa busca, eu vi que o Ministério Público do Rio Grande do Norte fez um levantamento de que 80% dos feminicídios, as mulheres não tinham medida protetiva. Então, achei isso interessante e fui fazendo essa pesquisa e vi que com esses levantamentos, a gente ficava com um sentimento de culpa, de, É. eu vou acabar com a vida dele, ele é uma pessoa tão boa, ele é uma pessoa posicionada na sociedade, que tem um status social, ele é amigo do fulano e do ciclano, que são pessoas conhecidas, e você tem também aquele medo de... O que as pessoas vão pensar? Exatamente. O que as pessoas vão pensar de mim? Vão falar que ele é tão gente boa e eu peguei uma medida protetiva em desfavor dele, mas ele é tão legal com todo mundo. Você virou um monstro. Você é a pessoa ruim. Mas eu acho que mais do que isso também, fazendo uma correlação com outros crimes, roubo, furto, para pra pensar onde esses crimes são cometidos. Eles não são cometidos em qualquer lugar. Eles são cometidos onde o criminoso, ele sabe que ele tem grande chance de obter êxito. A violência doméstica, para mim, é a mesma coisa. Quando chega a acontecer uma violência psicológica, uma violência física, o agressor, ele já sabe que aquela vítima não tem condições de fazer algo contra ele. Sim. Então a violência física, ela é precedida de uma violência psicológica. Então eu acho que a ausência de registro também de medidas protetivas é que já foi acontecendo passo a passo de ir minando a vítima a ponto dela não acreditar mais que vai ter uma alternativa. A não ser que o De cara não se seja muito audacioso de já chegar na agressão mas são física. raros os Mas eu casos. acho que a pessoa realmente vai vendo até onde a vítima é capaz de ir pra ele conseguir. Então, quando ele chega a cometer o crime em si, algo mais grave, o terreno, assim, já tá preparado, sabe? Ele já Também. preparou tudo ali. Às vezes consciente ou inconscientemente, eu não sei. Mas ele já preparou o caminho para que ele realmente não seja pego. Isso acontece também em casos de estupros de vulneráveis. Não estupro, assim, a esmo, né? Mas estupro dentro A criança, do né? Você seio vai familiar. trazendo ali, vai É um vendo como que contexto. é. Você vai se aumentando e evoluindo naquele contexto, minando a vítima, criando uma condição favorável para o criminoso até que acontece o crime. Mas ainda assim, a gente fica com aquele sentimento de receio, de fazer a medida protetiva. Boa parte das mulheres também, até pela condição financeira. Porque você vai pra onde? Você vai morar em que lugar? Como é que você vai se sustentar? Você tem 2 filhos, você depende financeiramente dessa pessoa. É uma questão de logística mesmo. Às vezes você não tem ninguém pra te abrigar, Tem rede de apoio, né? Não tem rede de apoio. É até difícil pra gente que é advogado quando a pessoa vem com essa questão, porque você acaba tendo que ajudar na logística dela. Ah, mas quem pode te ajudar? Se tem um lugar pra ficar, se precisar ficar, porque normalmente quem é afastado do lar é o agressor. Mas assim, agora a gente tem essa questão de pagar os alimentos pra mulher, que é eu não sei se a Dani já chegou, é uma coisa assim maravilhosa, tá? Porque realmente tem muita mulher que vive pra família, que não trabalha, que é do lar. Existe isso hoje em dia. A mulher se dedica a cuidar da casa e dos filhos. Não vem falar que isso é fácil, não. Vai lá e fica pra ver. Eu prefiro trabalhar. É um trabalho invisível, É um trabalho invisível. Você precisa... Paga mal. A sua roupa tá... paga super Paga mal. mal. Você ainda não é reconhecida. Você tá sempre com roupa de casa, tá lavando roupa, tá cuidando dos filhos. Não, se você é A janta tá várias ali. profissões em uma pessoa só. Exatamente. E ainda é mãe, né? Então. Mãe, dona de casa, mulher. E fica nessa vulnerabilidade. E fica nessa vulnerabilidade. E aí eu cheguei a ver algumas decisões dos tribunais superiores que eles estavam também entendendo que podia o marido que ficasse na casa, esse companheiro, enfim, pagar um aluguel pra mulher. Porque, assim, é uma situação muito delicada, né? Realmente muito difícil de você conseguir contornar. E muitas vezes eles usam isso, né?
Muitas vezes eles usam isso. "Ah, você vai sair, mas quem que vai te É. sustentar? Como é que É. vai fazer?" Uma das minhas clientes que chegou a falar comigo tinha uma dívida enorme que a pessoa tinha feito no nome dela, por exemplo, sabe? Então, assim, ela tava numa situação muito difícil, ela não tinha o que fazer. E quem que vai pagar minha dívida se eu sair de casa? É. E aí, que resposta que você dá pra pessoa? Porque, além da parte jurídica, você acaba sendo ali um psicólogo do seu cliente. Você precisa ajudar ele a organizar a vida dele. Essa acaba sendo a nossa função. Não tem jeito. É complicado. Agora, você estava falando da questão do homem que apanha e, Aham. né? E aí, o que a gente percebe? Que a palavra da vítima, ela é a que vale. Até pouco tempo atrás, isso era absoluto, né? A mulher chegava lá na delegacia, contava que tinha sofrido algum tipo de violência e dali ela já tinha medida protetiva. A gente sabe que hoje, bem recentemente, não é mais tão absoluto assim, está sendo relativizado. O que você acha disso? Dani, eu vou te falar, eu acho, em tese, uma coisa boa, porque você dá o direito de a outra parte também ser escutada. Porque a gente. É muito delicado falar disso, porque sem você ser. Eu tô tentando ser um pouco imparcial, porque eu acho que existem os dois lados, Sim. né? A Lei Maria da Penha, ela protege muita gente. Mas eu já vi também, conversando até com um colega que é juiz, que essa lei, às vezes, ela é muito mal utilizada por algumas mulheres. Uhum. Então, a pessoa, ela se aproveita dessa defesa que a gente tem com a legislação a nosso favor, e a gente se utiliza disso para chantagear um homem, para poder prejudicá-lo de alguma forma. Uhum. Aquela mulher que tá com um pouco de ciúmes, que o cara arrumou uma namorada nova. E aí ela pode ir até a delegacia e ela pode inventar um monte de história que, se não tiver esse contraditório, e não vai ter inicialmente ali em sede de delegacia, não vai ter, porque a gente não tem contraditório ali na delegacia. E aí o juiz vai deferir uma medida protetiva em desfavor de um cara que não fez nada, Uhum. sabe? E aí ele vai ter que correr pro advogado dele peticionar no plantão, ou enfim, correr lá para despachar com o juiz, para poder pedir uma revogação de uma medida protetiva que sequer deveria ter existido. Uhum. E aí a gente vem com outra questão, como é que fica o histórico disso aí? Uhum. Sabe? Olha como que uma comunicação de uma situação que não existiu falsa, e detalhe, isso é crime. Isso é denunciação caluniosa. Você não pode inventar um fato que você sabe que não aconteceu. Uhum. E aí, até você se explicar de tudo aquilo ali, o cara já tá com essa fama, com essa situação pra ele resolver nas costas de algo que nunca existiu. E aí você atrapalha, com o mau uso dessa lei, eu sinto que você atrapalha as pessoas que realmente Precisam. precisam Isso. dela. Porque a gente sempre vai ter uma pessoa que duvida da nossa palavra. É. Essa é a sensação que eu tenho, sabe? Mas o que eu tenho visto hoje, no contexto, eu tenho visto ainda um certo protecionismo do juiz, sabe? Eu tenho visto que eles deferem a medida Deferem. protetiva de imediato, assim. Deferem. Porque, assim, dentro do que é verdade e o que não é verdade, é melhor eu dar a medida protetiva e proteger a mulher do que Sim. não dar e acontecer alguma coisa. Mas a gente está fazendo aqui uma análise inversa, né? Sim, Assim como não tem a lei para o homem, especificamente sobre essa agressão, eles também estão, em alguns momentos, prejudicados com relação a isso. Eu A acho essa que- verdade absoluta. eu já tive vários clientes que entraram em medida protetiva porque estava com processo de divórcio. É. E Então, aí, sim. a ex-companheira foi lá e fez a denúncia só para prejudicar no processo de divórcio, que na verdade É. não vai prejudicar em nada, porque E aí, não tinha em nada para tese, o prejudicar. agressor, o suposto agressor, ele não é escutado de pronto. Sim. Então, o juiz ele vai deferir a medida protetiva, você vai ser intimado na sua casa e você vai cair duro da cadeira, porque você não vai saber o que você fez. E aí você não pode pegar o seu telefone, não pode ligar para a mulher, você não pode Uhum. ligar às vezes para sua sogra, porque também vai ter determinação ali para você não entrar em contato com o familiar da vítima. Você não sabe o que fazer. Você entra em desespero. Então, eu acho que sim, que se possível, a pessoa sempre tem que ser ouvida. É claro que existem É. aquelas situações de extrema urgência, que a pessoa tem a arma e o juiz manda oficiar, às vezes, a Polícia Federal para ver se tem registro, às vezes não tem, enfim. Mas eu já vi essa lei sendo mal utilizada, eu já fui advogada em um caso que não tinha nenhuma comprovação do que a pessoa estava alegando, e ela teve medida protetiva em seu favor.
Eu tive um caso recente, nem tinha o que ter comprovação. Que a alegação da ex-companheira era, ele fechou o portão e eu me senti ameaçada. Essa era a alegação. E ela conseguiu? Conseguiu. Então. Você E conseguiu revogar ou não? ainda não. Olha Ainda só. não. Olha como a gente fica ali É, dando murro em ponta de faca. E aí eu conversei com um juiz, que era até o juiz da casa de custódia, quando eu fazia audiência de custódia lá, até como estagiária na época. E ele conversando comigo, ele falou assim, Emily, eu sempre vou preferir deixar a pessoa presa se ela descumpriu e ficar no ar pra mim o que aconteceu. Uhum. Porque às vezes chega de o casal frequentar, vamos supor, os mesmos lugares e a pessoa não deixa de frequentar um lugar ou outro. E calha dos dois estarem no mesmo lugar. E aí a mulher não perdoa. Ela não vai perdoar. Uhum. Ela vai falar que você estava ali descumprindo. Uhum. E aí ele falou pra mim assim, eu entendo, eu sou um homem e tudo mais, mas eu vou te falar, se eu solto uma pessoa dessa, ela vai lá, ela procura a mulher e ela faz a justiça dela, eu nunca mais vou dormir com a mesma tranquilidade de hoje. É. Agora, se ele faz isso depois que ele já cumpriu o que ele tinha pra cumprir, a minha consciência tá tranquila. Mas vocês não sabem o medo que eu, como juiz, tenho de soltar um cara desse e ele ir atrás da mulher. pois Então, é. assim, é uma muito responsabilidade muito Pecar pelo grande. excesso, É, né? exatamente. Agora, aconteceu violência doméstica. A mulher identificou que ela tá dentro de uma situação de violência. O que ela faz? Olha, a primeira orientação que eu dou é procurar um advogado, conversar com o advogado, porque ele vai te orientar a fazer isso da melhor forma possível. A você, às vezes, não comunicar ao agressor que você vai fazer esse registro, você não dar um alarde, você seguir a sua rotina normal, ou você conseguir, pelo menos, juntar algumas provas para você ir até a delegacia. A gente vai conseguir orientar a pessoa como que ela vai agir. Porque também, igual o Alan falou dessa questão que conseguiu o deferimento da medida protetiva só com a alegação, isso vai depender muito de que juiz vai pegar essa situação. Então, às vezes, um juiz vai olhar aquilo ali e vai falar, mas não tem prova nenhuma, não vou deferir. Uhum. Já vi juiz não deferindo porque não tem prova. Tinha só uma alegação vaga. E aí não deu a medida protetiva. Inclusive, eu já pedi uma vez para uma cliente, ela não tinha as provas, mas ela queria pedir de qualquer jeito. Eu fui lá, fiz o pedido, orientei que poderia não conseguir, a gente não conseguiu. Então, por isso que eu falo, se você procura o advogado, a gente vai te dar um norte, vai te pedir o que precisa juntar ali na petição e tudo mais, que pode levar à delegacia, fazer o registro. Então, a primeira coisa que eu falo é para procurar o advogado vai te acompanhar, você vai ficar mais segura com a gente lá, vai conseguir acompanhar todo o procedimento, você vai ficar mais calma, vai ter aquele contato toda hora com o advogado, vai estruturar para você toda a logística da situação. Então, eu sempre vou orientar a procurar um advogado. Eu nunca oriento fazer essas coisas sozinho, de ir até a delegacia sozinho, nunca. Até porque, às vezes, é uma oportunidade única, né? É. De fazer uma denúncia, de fazer uma queixa. É uma oportunidade única. E se você vai mal preparado, a chance de você perder a oportunidade é grande. Porque se você não consegue o deferimento da medida e o agressor fica sabendo, como que você volta pra casa depois? É. E como que você fica naquele ambiente com a pessoa? Por isso que é importante a presença do advogado. Ele vai estruturar tudo aquilo ali com você, vai te acompanhar, vai te dar segurança, vai te falar como vai ser todo o procedimento, vai chegar com as provas nas mãos. Não tem outro caminho, tá? Mas assim, não é obrigatório a pessoa ir com o advogado até a delegacia. Pode ir sozinho, sim. Eu tô dizendo para uma maior segurança, orientação. ideal, né? O ideal é acompanhar. você ir com o advogado. E tá arriscado, né? Fazer tudo direito na delegacia, mas vai sair dali e não vai nem saber o que fazer depois, né? Não, e aí, vou pra onde agora? Faço o quê? Será que já saiu minha medida? Será que não saiu? Como é que eu faço? Qual que é o número que gerou do meu processo? A pessoa não vai saber nada. Então, o advogado vai te dar um norte. E a gente sempre ouviu, né, aquele ditado que em briga de marido e mulher não se mete a colher, né? Só que a gente sabe que se mete sim, Hoje em dia se mete sim. né? Hoje em dia se mete E aí eu mesmo. queria que você explicasse um pouquinho para quem está acompanhando a gente que não é só a vítima que precisa fazer essa denúncia. Qualquer pessoa pode fazer a denúncia. Qualquer pessoa. A gente fala isso de marido e mulher. Engraçado que virou um bordão, né? Uhum. Pra gente ver como que isso era enraizado. Que em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Ah, mas porque depois se reconcilia. Mas você faz a sua parte, né? A sua parte você faz. Então, assim, se você mora num prédio, você tá ouvindo uma situação estranha, as pessoas estão ali se batendo, estão gritando muito, tá te dando a sensação que vai acontecer algo, você pode sim ligar pra polícia, avisar, orientar a situação. E quando a polícia chegar, o casal ali, ele esclarece o que tá acontecendo, vai todo mundo pra delegacia e lá eles explicam pro delegado, eles fazem um registro,
procedem da forma que eles quiserem. Mas se eu ouvir, eu me meto sim. Eu escuto, eu ligo pra polícia. Eu acho que todo mundo tem esse dever. Porque imagina você ficar com a consciência pesada de que no dia seguinte você amanheceu e sua vizinha tá morta. Você pode salvar vidas. Você pode salvar a metendo vida de uma colher. pessoa, exatamente. Então, assim, não é que você é enxerido, que você é entrão e tá se metendo na briga das pessoas. Não acho que seja isso. Eu me meteria, Eu também. com certeza. Agora, aconteceu o crime de violência doméstica. Eu acho que é muito importante a gente esclarecer isso. Que crime que aconteceu? Porque as pessoas acham que existem o crime de violência doméstica. Gente, o crime não. da Lei Maria da Penha. Tipificação, violência doméstica. Tipificação Maria da Penha, Lei Maria da Penha. Prendi ele na Maria da Penha. Mas em quê, né? Esse bordão Prendi na Maria ele da Penha. caiu na Maria da Caiu Penha. na Maria da Penha. Que crime é esse da Maria da Penha? Quais são as consequências? Que crime que pode ser? Como é que funciona isso? Gente, não existe crime da Lei Maria da Penha. Vamos decepcionar muitas pessoas agora. Não De novo. existe. Mais uma vez, decepcionando vocês. Não existe lei no crime da Lei Maria da Penha especificamente, tá? O Código Penal não prevê. O que acontece? Você vai praticar um crime, seja ele qual for, ameaça, lesão corporal, calúnia, injúria e difamação, e esse crime vai ser aplicado no contexto da Lei Maria da Penha. E o que isso quer dizer? Pode ser aplicada uma medida protetiva, que pode ser aplicada uma medida de distanciamento da vítima, você tem que ficar afastado dela, você tem que sair do lar, proibição de contato, né, com as pessoas. Se você descumprir essa medida protetiva, você vai responder por mais um crime, porque essa lei prevê um crime autônomo. Então, quando a gente fala em aplicar a Lei Maria da Penha, é porque você está sujeito aos termos dessa lei. Mas não existe nenhum crime da Lei Maria da Penha especificamente. Tá? Maria da Penha, ela não é crime, é só uma lei que ela é aplicada, os crimes são aplicados no contexto dessa legislação. Então, tem medida protetiva, descumpriu, essa legislação prevê que o descumprimento é um crime autônomo. Então, você vai responder não só pelo crime que você estava sendo processado, você vai responder por lesão corporal e por descumprimento de medida protetiva. E aí, no caso do homem, se fosse ele, né, no caso, sendo a vítima, ele não teria essa aplicação da Lei Maria da Penha, não teria medida protetiva, não teria o descumprimento, a mulher não incidiria em crime de descumprimento, mas é mais ou menos assim que funciona. Então, o crime é o mesmo. É isso que eu ia O falar. que muda é a forma De aplicação, de procedimento olhar que você para tem. o crime. O crime é o mesmo, sempre o mesmo. A mulher vai ter a seu favor a Lei Maria da Penha, os procedimentos, rito, né, que essa lei determina e tudo, e o homem não. Agora, uma coisa eu acho importante a gente falar sobre isso, que é uma mudança, além das medidas protetivas, uma mudança, eu acho, grande no crime cometido no âmbito de violência doméstica, que é sobre a transação penal. Isso eu acho importante. Aí, se quiser falar um pouquinho, porque no ambiente de violência doméstica não cabe transação, certo? Não. Não cabe. Primeiro explica o que é isso, né? Para as pessoas entenderem o que é a transação. Então, assim, a transação penal, ela é um acordo que você faz com o Ministério Público, tá? Vou tentar explicar de forma clara, porque acredito que a maioria das pessoas que estejam assistindo também não sejam do direito em si. Mas é um acordo que você celebra com o Ministério Público, e esse acordo, vamos supor, quando a gente fala no contexto de juizado, né, você tem, ou você presta um serviço para a comunidade, ou você paga um valor a uma instituição de caridade, né, pode ser um orfanato, isso em crimes asilo. menores, né? Isso em crimes de menor potencial ofensivo, crimes que têm a pena até 2 anos. No caso da violência doméstica, a gente já não tem essa situação mais sendo aplicada, tá? E assim, você já pegou... Você pega situações de violência doméstica, Luan, também? Sim, evito, mas pego. Sério? Você não gosta muito? Ainda que seja um crime, porque vamos lá. A gente acabou de falar que a pessoa pratica um crime, né? Como a sanção desse crime vai ser aplicada, vai ser dentro do contexto da Lei Maria da Penha. Isso. Tá. Então vamos pegar o crime de difamação, que tem a pena menor que 2 anos. Tem. Podendo ter a transação, olhando só o crime. Podendo ter a transação. Mas se ela é cometida contra uma mulher, como o contexto está dentro da Lei Maria da Penha, os procedimentos que vão seguir são da Lei Maria da Penha, essa transação não vai existir mais. Não, mas aí nós temos um porém, tá? O que acontece? A gente tem ali no Código Penal, a gente fala que é a substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direito. Então, quando a pena que é aplicada pelo juiz ela é de até 4 anos, a gente substitui a pena privativa de liberdade por uma pena que é restritiva de direitos para a pessoa. E aí pode acontecer de ser aplicada essa pena restritiva de direitos. Mas isso vai ficar registrado nos antecedentes. Sim. A transação já não fica. A transação penal, a pessoa, ela é primária, ela permanece sendo primária.
Nesse caso, não, ele vai ter essa anotação, ele vai deixar de ser primário agora. Então, igual aconteceu com um cliente meu. Ele teve ali uma situação de violência doméstica familiar, tal, teve vários descumprimentos, e aí, na hora de fazer a dosimetria da pena, o juiz aplicou uma pena restritiva de direitos para ele, comparecimento ao juízo por 2 anos. E aí, a diferença é que com a transação penal, a pessoa permanece sendo primária, ela sequer chegou a ser processada, é uma fase pré-processual. E a pena restritiva de direito é lá na dosimetria da pena. A pessoa já foi processada do início ao final, ela só não vai ficar presa. Ela vai perder o réu primário. Ela vai, mas ela Que para nós brasileiros é é importantíssimo. muito importantíssimo. Então, em termos práticos, analisando a mesma situação, meu vizinho ficou com a minha camisa de futebol preferida. E eu nem gosto de futebol. Pulei o muro da casa dele e fui lá catar porque ele não quer me devolver. Posso ir lá fazer uma transação penal? Pode. Vou chegar lá com o Ministério Público, falar, não, então eu vou pagar umas 10 cestas básicas, não vou perder meu réu primário, não. E tá tudo certo. Mas minha mulher me botou pra fora de casa e eu quero ir lá buscar a camisa de futebol que eu larguei lá. Pulei o muro, deu ruim. Não vou poder fazer transação penal. Esquece a transação penal se ela for dentro do contexto de violência doméstica familiar. Mas aí lá na dosimetria da pena, pode ser. Mas é o que o Alan falou. Perdi meu réu primário. Perdeu o réu primário. Deu ruim. Ah, mas que diferença isso faz depois? Toda. Porque lá na dosimetria da pena. Perde pra você ver. Perde. Por que você não experimenta? Quando o juiz for fazer o cálculo da sua pena, que ele for ali analisar a primeira, a segunda, a terceira fase, a mãozinha dele vai ser muito mais pesada, porque ele vai poder já começar ali aumentando a sua pena acima do mínimo legal. Então, cuidado, porque o crime é o mesmo, mas muda o olhar. Agora, outra dúvida que as pessoas têm sobre o crime é: a mulher denunciou a violência doméstica, mas se arrependeu. Ah, coitado, tá tão bonzinho agora. E ele... Tá naquela fase do ciclo da lua de mel. Do amante, da lua de mel. Tá tão bonzinho agora, prometeu que vai mudar, tô acreditando nele. Vou lá na delegacia tirar. Posso ir lá retirar meu registro? Então, agora a gente vai entrar numa outra parte, assim. No direito a gente fala que tem os crimes de ação penal pública incondicionada e condicionada à representação da mulher. Quando a mulher for aquele crime que ele é condicionado à representação da mulher, o que é isso? É uma condição ela querer representar. Como, por exemplo, ameaça. Ameaça é um crime que o Ministério Público ele vai querer saber, porque ele é titular da ação penal, se você quer continuar processando essa pessoa. Aí você pode, tá? Só que assim, não é retirar a queixa. Vai sempre existir o registro de ocorrência. Isso não vai dar continuidade ao processo judicial. E aí o juiz, tá? Você tem um momento específico para fazer isso. E o juiz ele vai designar uma audiência somente para te ouvir, porque ele vai querer saber o porquê que você quer retirar essa queixa, que as pessoas, como as pessoas falam assim, vou falar no linguajar comum. Por que você quer retirar essa queixa? Porque às vezes a mulher não quer retirar porque ela quer, tem alguém que tá mandando. Sim. E ele na frente do juiz, ele vai conseguir ver o seu nervosismo, se realmente é algo que você quer. E aí nesses crimes, sim, tá? Você consegue até um momento específico, um momento processual para isso, seu advogado vai peticionar, vai falar que você não quer dar continuidade à ação penal e aí você vai desistir de prosseguir. Mas, se a gente estiver falando de um crime que é de ação penal pública incondicionada, como, por exemplo, lesão corporal, que no âmbito de violência doméstica familiar é uma ação penal pública incondicionada, aí você não consegue. Porque o titular da ação penal é o Ministério Público e ele não depende da sua anuência para dar continuidade à ação. Faz todo sentido, né? Se qualquer pessoa pode fazer a denúncia, então o Ministério Público pode continuar com essa ação caso você não queira. Exatamente. Agora, a ameaça, a pessoa ainda consegue até determinado momento processual, porque passou esse momento, o Ministério Público pode continuar. Antigamente, falam que você conseguia retirar a queixa com facilidade, você ia até a delegacia e retirava e não tinha mais nada. Hoje em dia, não. Você não vai dar continuidade à ação, mas o registro de ocorrência sempre vai estar lá. E a pessoa tem que tomar muito cuidado, porque às vezes ela dá um tiro no pé se aquilo que ela fez foi uma mentira. Igual a gente falou aqui. É crime também. Isso tem que ficar muito claro, né? A gente que atua na área de direito de família, assim, eu não sei se a Dani sofre, mas eu sofro muito. É muita denunciação caluniosa. Muita, assim, né? Parece que é de ciúme, às vezes de uma maldade. E com a intenção de prejudicar o processo de divórcio, o processo de guarda. O que acontece na nossa área? A gente teve uma época que tudo era alienação parental.
São as ondas da Eu, família, né? eu ainda É, estudava, são era o as auge, ondas, né? Era Eram o vários auge. temas, o BDFAN, aliança Tudo parental. era alienação para você conseguir não ter que o pai não tenha guarda, enfim. Agora tudo é violência doméstica, É verdade. entendeu? E sempre, assim, não sempre, mas a maioria das vezes, violência psicológica, que são as mais difíceis de provar, né? E aí vai falar, não, a minha palavra, eu sofri, eu sei o quanto eu sofri psicologicamente. Que dificilmente vai pra frente, né, Dani? Então, aí surge aquele problema que eu falei lá no início. Acaba desacreditando quem realmente vem É sofrendo. verdade. Por isso que o judiciário não tem acreditado mais, entendeu? Porque ela tá sendo mal utilizada por É. muitas mulheres. Assim como a lei da Alienação alienação parental. foi mal utilizada. Vocês têm processos de divórcio que a mulher tem uma medida protetiva em desfavor? Vá, sim. Nossa, Vá. e aí dificulta totalmente, porque eles não conseguem conversar Eu entre tenho um si. processo de divórcio tão absurdo que tem medida protetiva e é a mãe que leva as crianças na casa do pai pra visitação. A gente tem vários Gente. absurdos. Acontece. É raro, mas Inclusive, acontece. tem decisão que, no sentido de que se a mulher, ela procura o homem, ela que tá descumprindo a Sim. medida e ela tá dando uma anuência pra que ele procure ela. Uhum. Sim, né? mas É assim, as importante falar pessoas isso. fazem, tomam as medidas. Nesse caso, nesse meu processo, foi orientado por advogado, mas não sabe as consequências e nem sabe o tempo que ela vai ter que sustentar isso. E aí acaba fazendo o resto tudo contrário. Igual nesse caso, vai lá levar as crianças pra ele visitar, completamente fora de Se contexto. dá a louca nela de falar que ele descumpriu, que ele tentou agredir ela ali, ele é preso, porque ele já tem a medida protetiva. Então o próximo passo é esse. Loucura, gente. Mas a gente Loucura. passa isso. Igual na lei de alienação parental, até recentemente agora, tinha movimentos pra extinguir a lei, porque a lei não servia pra nada, a lei era um absurdo. Que isso? E na verdade não, são pessoas utilizando a lei da forma incorreta. Até hoje, né? Tá em votação, inclusive, se ela vai ser revogada ou não. Ah, é? É pai e mãe que fica usando o filho de brinquedo, né? De ping-pong, um falando do outro ali, Meio de alienando. vingança, né? Mas não acho que deveria ser revogada, não. Não, eu também uma acho que lei não. ótima. A lei é maravilhosa. O problema é a aplicação dela, Como- o uso dela. Não, como que você vai penalizar essas situações se essa lei for revogada? No Código Penal não tem nenhuma disposição. Mas é a dificuldade que todos nós enfrentamos, a gente na nossa área e você na sua. Como constatar isso? Como evidenciar? Como provar? Né? A legislação sendo mal utilizada. É muito difícil. E a nossa área tá cada vez mais andando de mão dada com a sua, né? Porque com o aumento sim. dessas denúncias falsas, Exatamente. vamos dizer assim, a gente acaba recorrendo a vocês. Não, e a gente que é advogado, a gente está escutando o nosso cliente. Então você não sabe se ele está vindo com uma informação falsa ou não, mas você está levando ele até a delegacia porque você não tem. Como é que você vai julgar? Às vezes é verdade, você tem só uma má impressão. E às vezes parece ser verdade, mas é mentira. Não é a gente que vai emitir esse juízo de valor. O judiciário que vai fazer a audiência, produzir as provas. Mas a gente também não tem como saber se a gente está atuando para um cliente que é mentiroso. Isso é legal, interessante você falar na atuação entre colegas, né? Porque a gente vê muito advogado que, assim, do outro lado, fica bravo com a gente, chateado, né? E a gente não como sabe. se a gente estivesse vira ali inimigo. tomando o lugar do cliente. Não, a gente tá só fazendo a nossa E parte. às vezes o colega tem as provas, tem tudo ali, mas você não tem. Você tem só o seu cliente que te procurou e você foi ajudá-lo. Então não tem muito como a gente fazer esse juízo de valor logo de cara. Não tem. Eu acho que a gente ficaria aqui, né? Não, horas. é um tema maravilhoso que engata em direito de família perfeitamente também. E o tempo passa rápido. Mas acho que a gente conseguiu sintetizar as principais dúvidas e aí. mitos, né? Exatamente. Acho que deu. Mas a Emily vai voltar mais vezes pra trazer outros temas de direito penal. Com certeza. Então vou anotar isso aí. Com certeza. Tem muita coisa interessante pra falar. E mesmo. trazer você que é de casa aqui pra falar pros nossos alunos, pra quem assiste a gente, é maravilhoso. Eu fico toda boba, gente. E até pra lisonjeada. mostrar pra eles essa possibilidade, né? Sim. Da mulher ser firme, dela enfrentar essa área, atuar com essa área, sem sofrer nenhum tipo de preconceito. E outra coisa que eu acho que a gente tem que ver na minha cabeça agora, a gente tem que falar importantíssimo. Você hoje, advogada, direito criminal, atuando 100% de advocacia. Você formou em que ano? Eu formei. Boa, Renan. Foi há 3 anos, 2 anos. Apenas. Gente, eu vivo somente da advocacia. E eu vivo bem, tá? Apenas. Uma jovem advogada. Uma jovem advogada, literalmente. Eu sou apaixonada pela minha profissão. Acho que é um tema legal pra gente voltar pra falar. Eu sou apaixonada pela minha profissão. Graças a Deus eu consegui me dar muito bem tão cedo.
Sei que tem gente que advoga aí há muito mais tempo que eu e tá agarrado, não deslancha, mas assim, eu tenho muita coisa legal pra falar disso. Aí a gente volta num assunto que impressionante, como todo podcast, a gente volta para esse ponto do assunto. Claro, você é um excelente profissional. O mérito é todo seu. Você correu atrás, você fez a sua carreira. Mas a sua carreira começou aonde? Começou depois que você se formou ou começou Não. dentro da faculdade? Nossa, minha carreira começou dentro da faculdade, sem dúvida alguma, no meu estágio, na forma que eu lidava ali com. Eu sempre fui uma estagiária, a Dani tá de prova. Eu já me portava como advogada quando eu era estagiária. Não, Uhum. desde a época que eu te dava aula, dentro Eu de sala de sempre vinha aula, arrumada e de maquiada, de terninho, já terninho, era de advogado. Não, salto. o linguajar, A né? postura. Eu sempre procurei me engajar com as coisas, comissões da OAB, eu tentava me engajar ali. É claro que aquilo ali ele não vai te dar o que você procura financeiramente, mas você está perto de outros colegas que quando você se forma, eles podem te ajudar. Uhum. Então são caminhos que você vai tentando trilhar enquanto você ainda é estudante. São os caminhos que você tem. E Porque te dá depois que você... base também, né? De Muita. tudo, de conhecimento, de vivência. Quantas experiências você passou enquanto você ainda estava na faculdade, mas trilhava esse caminho Não, e paralelamente? colegas que eu fiz, que quando eu me formei, me estenderam a mão, me passaram trabalhos, porque eu não estava conseguindo dar conta da demanda, e aí de um trabalho surgiu outro, um cliente gostou e indicou outro, e assim eu comecei a minha carreira, e hoje, eu sinceramente, eu sou muito real, acho que dá pra ver. Eu sou Uhum. realizada, eu gosto muito do que eu faço, eu gosto muito da advocacia, acho que a pessoa que fala mal, que é aquela pessoa que deturpa um pouco do que é advocacia, ela é uma pessoa que ela não é bem sucedida. Não gosta do que faz porque ela não é bem sucedida. E é muito legal trazer você aqui com apenas 2 anos, Muito com novinha, esse né? destaque. Mas é o que a Dani falou. Começou dentro da faculdade. Não É. esperou se formar para Não. agora eu vou ver como é que vai ser. Não. Uhum. Não esperei. Falamos por todos os primeiros períodos, né, Dani? Todos, Sua carreira todos. começou no dia da matrícula. Eu acho que as pessoas esperam muito tempo para se posicionar. Porque se você começar a se posicionar como um advogado, não como advogado, mas como estudante de direito desde o primeiro Uhum. período, quando você sair já tem 5 anos que você se posiciona assim. Uhum. Sim. Então, olha só o pensamento que você tem que ter. Quando você, vou esperar me formar para eu fazer uns vídeos informativos. Você pega a sua OAB, você não vai fazer os vídeos informativos. Uhum. Porque você vai estar inseguro. Você vai estar com medo de você falar uma coisa e não ser aquilo. Eu lembro que eu mandava para um colega que era advogado para ele assistir o meu vídeo. Ele vai me assistir aqui, o Douglas. Ele assistia os meus vídeos para ele me falar se estava certo o que eu estava falando. E ele assistia e falava para mim que estava bom. Mas eu fazia. Isso aí. É isso Isso é aí, tem que legal. começar antes. Tem, Quanto antes. Mas não posso deixar você ir embora sem antes dar um tradicional recado que todo convidado dá diretamente para aquela câmera aqui da direita, especialmente para quem está assistindo a gente. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo. As minhas redes sociais, eu não sei se vocês vão deixar em descrição Pode ou alguma falar. coisa, mas meu Instagram fica emily.show. Eu compartilho meu dia a dia lá. Não é nada muito profissional, porque é minha vida, é o que eu gosto de fazer, mas sempre posto algumas dicas, coisas referentes à própria profissão. Eu estou aberta para tirar qualquer dúvida que vocês tiverem, meu direct, meu telefone pessoal fica com o link lá. Quem quiser alguma ajuda, alguma dica, alguma coisa, eu sempre vou estar aberta a ajudar, porque eu também já pedi muito ajuda das pessoas quando eu estava bem no iniciozinho. E eu espero que vocês tenham gostado do podcast, espero que tenha sido um bate-papo legal e descontraído. E também quero dar os parabéns pela iniciativa da Dani e do Alan. Achei incrível o estúdio, achei incrível a ideia. E se vocês tirarem um tempinho para sempre assistirem os temas que são trazidos aqui, eu tenho certeza que isso vai conseguir dar um norte bem legal para vocês. Não só dos temas, mas para vocês saberem até o caminho que vocês querem trilhar depois de formado. Eu vi que tem a parte de previdenciário, tem a parte de concurso. O Alan já prometeu aqui que eu vou voltar falando mais um pouquinho da minha trajetória profissional. Então, espero que vocês façam um bom proveito de tudo que vem sendo produzido aí para vocês. E muito obrigada, Alan e Dani. A gente que agradece. agradece. A E gente que agradece a oportunidade de ter você aqui, de reencontrar você, né? Isso aí. De uma forma mais, não formal, mas trazendo um conteúdo muito importante para a gente, para os nossos alunos e para todos que estão acompanhando a gente.
E com certeza, eu vou ficar no pé do Alan, pode deixar. Então tá. Em Eu acho que eu breve, tenho em o telefone dele. breve. Manda mensagem. E é isso. Esse foi mais um episódio do nosso podcast. Foi, mas Pensando Direito. antes da gente encerrar esse podcast, eu quero falar uma coisa aqui, principalmente para as mulheres, que é não tenham medo de denunciar. Não se calem. Vocês podem achar que não tem uma rede de apoio, mas você sempre terá alguém para te ajudar. Então, denuncie se você sofre algum tipo de violência. Não é isso, doutora? Isso mesmo. E é isso. E assim a gente encerra nosso podcast. Até semana que vem. Toda Até. quinta estaremos aqui. 19 horas. Tchau, tchau.